Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula de Teoria Geral do Estado. A terceira videoaula para discutir o tema da crise do pastorado cristão e, consequentemente, o surgimento dos movimentos de contraconduta. Na videoaula anterior, eu falei com vocês que movimentos de contraconduta, eles apareceram aos montes para questionar a forma como a Igreja Católica desenvolvia as suas técnicas de governo, poder pastoral. E também discutimos falei para vocês que 5 movimentos, ao ver de Foucault, eles se destacam, né? Porque eles têm um caráter, digamos assim, paradigmático. Ou seja, são movimentos que, devido à sua importância, à sua relevância, acabou servindo como um referencial até mesmo para movimentos sociais posteriores e em outros contextos históricos, né? Que muitas vezes não questionando, né, uma lógica religiosa propriamente dita, mas que a dinâmica da resistência é muito parecida, porque se questionava num outro momento histórico técnicas de governo, né, formas de condicionamento de conduta. Então, por isso, esses 5 movimentos foram selecionados dentre tantos outros, porque eles têm esse papel, esse caráter de referência, de paradigma de como questionar as técnicas de governo, não só nesse momento, mas também em momentos históricos posteriores. E falamos também na videoaula anterior sobre 2 desses 5 movimentos. Então, falamos sobre a ascese e falamos sobre a formação de comunidades. A ascese de um caráter mais individual, do indivíduo com ele mesmo, e, consequentemente, questionando, né, pressupostos aí da obediência, e a formação de comunidades, no sentido de formar grupos paralelos a essa estrutura de poder hegemônica da Igreja Católica, e nesses grupos paralelos, nas comunidades, o interesse era questionar a verdade imposta para a igreja, né? Seus pressupostos básicos, seu código de conduta e criando um sistema próprio para alcançar Deus, para alcançar a elevação espiritual. Então você tinha aí várias técnicas, várias tentativas alternativas para desenvolver o lado cristão de cada um dos membros que são componentes de uma determinada comunidade. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos os outros 3 movimentos de contraconduta e fecharemos, né, a aula do dia 1º de março de 78 com as conclusões que Foucault chegou a partir da abordagem das contracondutas. Pois bem, para voltar então ao assunto dos tipos principais de contraconduta, o terceiro elemento que Foucault ele vai mencionar no seu texto é o movimento de contraconduta da mística. Esse é o terceiro elemento, ou a terceira forma elencada pelo Foucault, a mística. Basicamente, qual que é a ideia da mística aqui? É questionar a forma, né, e o sistema de verdade colocado pela Igreja Católica, né? No mesmo sentido, é um papel muito importante no eixo da mística o questionamento das formas em que se manuseia essa verdade dentro do pastorado católico, seja no campo da direção de conduta, que seria o campo do ensino, da transmissão da verdade, seja, por outro lado, na crítica à confissão, ao exame ou à direção de consciência. E que críticas são essas? Primeiro, em relação à confissão, né? Acredita-se, dentro da ótica da mística, que a relação entre Deus, né, e o ser humano, ou Deus se revela ao ser humano, não mediante um processo de purificação, de perdão, que a igreja dá mediante o ato de se confessar. Eu não preciso me confessar para me purificar, para ter contato com Deus, né? Para os adeptos dessa linha da mística, vai dizer Foucault, a revelação divina se dá pelo próprio corpo do ser humano. Então, o próprio ser humano, na sua manifestação biológica, psíquica, etc., na relação consigo mesmo, ele consegue ter contato com a divindade. Então, se ele tiver que fazer uma revelação, ele vai fazer uma revelação direta à divindade, e não uma revelação para um representante de Deus na Terra, instituído mediante a Igreja Católica. Então,
não caberia isso. Essa revelação, essa relação com Deus seria uma relação direta na lógica da mística. E em relação ao ensino, né, acredita-se que, diferentemente do que o ensino, né, religioso, né, da escolástica católica, da lógica da escola, né, da Igreja Católica propaga, a intenção não é de você fazer no sentido de um rebanho em deslocamento, né? Então, só fazendo um parênteses aqui onde eu quero chegar, quando a gente pensa, por exemplo, a palavra aluno. Aluno vem de sujeito sem luz, a, que é o prefixo que denota a ideia de uma inexistência, de uma ausência, algo do tipo, e a illumine, né, que seria de luz. Então, o aluno, quando ele começa a sua vida acadêmica, ele é aquele sujeito sem luz, ou sujeito sem conhecimento. Na história ocidental, a luz sempre foi utilizada como uma metáfora para se referir à razão. Então, o aluno é o sujeito sem luz. E o pastor barra professor é aquele sujeito que conduz, né, os alunos da situação de ignorância para a situação de sabedoria. Então, o pastor ele é fundamental nesse processo. E aqui para a mística, como funciona? É uma crítica direta ao fenômeno do ensino. Para quem é defensor, para quem fazia parte dessa perspectiva mística, a aprendizagem, primeiro, ela se dá por meio de experiências, né? Experiências diversas, e não somente por meio dessa experiência escolar, né? Então, você aprende em vários âmbitos da vida, né? Você não aprende só quando está na escola. E dois, né? Essa aprendizagem, ela não é tão sistemática, tão acabada, tão organizada como a educação escolar propaga, defende. Então, quando a gente avalia, por exemplo, a educação escolar, ela tem toda uma racionalidade por detrás. Então, vocês, né, que estão fazendo o curso de Direito, vocês têm uma grade curricular, aí tem as disciplinas que têm que ser dadas no segundo período, as que têm que ser dadas no terceiro, que é um aprofundamento daquilo que foi visto no segundo, no quarto, um aprofundamento do que foi visto no terceiro, e assim sucessivamente. Existe uma racionalidade, um planejamento. E a educação na mística, não. Não é possível esse planejamento, né? Esse planejamento é muito mais ligado talvez a uma castração do que necessariamente a uma aprendizagem. Essa aprendizagem ela vai se dar por meio da experiência em várias situações da vida e ela vai se dar muitas vezes de uma maneira caótica, não organizada, não sistematizada. Muitas vezes, né, como o texto o Foucault coloca, muitas vezes a partir da relação de opostos. O que seria isso, né? Seria, por exemplo, perceber que não existe um saber acabado, organizado, sistematizado, ou que na experiência de opostos que você vai aprendendo lições e que vai desenvolvendo a sua sabedoria. Um exemplo disso seria um pensamento místico, não encarar fenômenos como, por exemplo, criação e destruição como fenômenos opostos, mas sim como fenômenos complementares. Por quê? Porque a partir da sua vivência, e se você tiver a sensibilidade para isso, o que você percebe? Que cada situação que você vai passando na sua vida, algo você vai tendo que abrir mão para você se tornar um outro sujeito, ou para você evoluir e se desenvolver, né? Seria, por exemplo, o mito da Fênix. Então, a Fênix, qual que é a ideia da Fênix, né? Esse mito, essa história da Fênix, é que para eu me transformar em uma nova pessoa, para que eu me desenvolva enquanto pessoa, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Às vezes abrir mão de uma relação, às vezes abrir mão de um pensamento negativo, às vezes abrir mão, por exemplo, de um estilo de vida. Então eu tenho que renunciar a algo para criar algo. Não existe criação de nada se eu não destruir algo. De novo, essa destruição muito no sentido metafórico, né? Abrir mão de uma visão de mundo, de um estilo de vida, de um ideal, de uma perspectiva. Então, à medida que eu vou evoluindo nesse sentido dessas experiências, eu vou renunciando algo. E isso a gente vai fazendo, ora de uma maneira mais lúcida, ora de uma maneira mais inconsciente, no decorrer da nossa vida.
né? E percebam, é uma experiência que se dá na relação cotidiana, não necessariamente no espaço escolar. Então, aqui, repito, tentando sintetizar a ideia, né? A questão da mística, ela vem com uma crítica direta ao eixo da verdade, em especial em relação ao conhecimento transmitido, a verdade propriamente dita, mas também a forma como se manuseia essa verdade, seja no campo do ensino, que aí é a crítica do ensino, dos pensamentos opostos, da experiência cotidiana, do valor da experiência cotidiana, mas também no campo da confissão, ou seja, não existe razão de se confessar, né? Se algo tem que ser revelado, a revelação se dá diretamente a Deus e não mediante um terceiro. Esse seria então essa terceira grande linha, né, de resistência, essa terceira grande linha de contraconduta que o Foucault vai chamar de mística. Detalhe, apesar daqui nessa lógica da mística existir uma crítica da verdade, percebam que é aquela ideia da contraconduta, a mística ela não é totalmente isolada das técnicas de governo. Então a mística, por exemplo, ela ainda parte de alguns pressupostos, por exemplo, a ideia de salvação, que seria um eixo das técnicas de governo. Ok? Então, lembrar que essa resistência ela nunca é plena, ela sempre tem um vínculo de ligação com aquilo que se busca questionar, que está muito ligado à definição de contraconduta, como eu já expliquei para vocês. O quarto movimento de contraconduta que Foucault ele vai frisar é o movimento da escritura ou do retorno à escritura. Esse movimento de resistência, de contraconduta é muito simples. Os adeptos desse movimento defendiam que a Igreja Católica, em especial, né, com o desenvolvimento das técnicas de governo, em virtude daquelas causas que levaram ao surgimento dos movimentos de contraconduta, que nós já vimos há duas videoaulas anteriores, a primeira videoaula sobre essa temática, faz com que, ao ver desses defensores, né, desse movimento, faz com que a Igreja Católica tenha se afastado progressivamente do texto bíblico. Então, o poder pastoral, vai dizer os defensores desse movimento, deu um protagonismo muito grande para o pastor, para a fala do pastor, para a opinião do pastor, e deixou para um segundo plano o texto, a escritura sagrada. E aí vem o título dessa quarta forma de contraconduta, né? Retorno à escritura. O que esses defensores dessa escola, desse posicionamento, vão ter como aí pressuposto básico, como bandeira? Com que volte-se à leitura do texto, tire-se um pouco esse protagonismo, essa relevância toda dada para o pastor e jogue esse protagonismo, essa relevância para a escritura sagrada. E para esses defensores, a escritura sagrada por si só já é muito forte. Por si só já seria capaz de ajudar as pessoas a encontrarem a salvação. Eu não preciso do pastor para conduzir a ovelha. É como se o escrito bíblico, o escrito sagrado, por si só, já desse conta de levar as ovelhas à salvação. Então, a resistência desse quarto grupo é fazer com que os indivíduos deem mais atenção ao escrito e menos atenção àquilo que o pastor diz, num geral ou sobre o próprio escrito. E aí, para esse movimento, né, o pastor ele é totalmente dispensável? Não é totalmente dispensável, só que não deve ser o protagonista do processo. Então, o pastor, ao ver desse movimento do retorno à escritura, ele deve ser compreendido mais como uma ponte entre a ovelha e o escrito bíblico do que um fim em si mesmo, né? O pastor submetendo a ovelha. Não, a ovelha ela tem que submeter ao escrito. E o pastor deveria ser um auxiliar nesse processo, e não um fim em si mesmo. E por fim, o último movimento é o movimento da crença escatológica. O que esse movimento da crença escatológica defende? Ele vai defender que o ponto central é a crença de que Deus estaria voltando, né? Então, eles acreditavam que Deus estaria voltando, ele não demoraria muito para voltar, e ele é o verdadeiro pastor. Portanto,
não deveria seguir outros pastores se o verdadeiro pastor, se o genuíno pastor, ele já está retornando, né? Ele já está chegando. Então, a ideia era essa. Essa crença escatológica é exatamente essa crença do retorno de Deus, do verdadeiro pastor. Logo, eu vou seguir a ele. Eu não tenho que ficar seguindo outros pastores, me submetendo a mediadores. Eu vou me submeter diretamente a Deus, que seria, portanto, o verdadeiro pastor. Bom, gente, e aí eu fecho aqui, essas são as 5 linhas principais, ao ver de Foucault, de contraconduta. Recapitulando com vocês, ascese, formação de comunidades, mística, retorno à escritura e crença escatológica. Esses são os 5 movimentos de contraconduta. E as conclusões da aula do dia 1º de março de 78, que eu reproduzo aqui para vocês, né? Primeiramente, a primeira conclusão que a gente pode chegar a partir do que foi dito nessa videoaula e nas anteriores, a ideia de que as contracondutas, elas evidenciam lacunas do poder pastoral cristão. Então, eu posso afirmar que o poder pastoral católico, ele não era ascético, ele não praticava formação de comunidades, ele não praticava a mística, ele não dava um predomínio para a escritura e não tinha a crença escatológica, as 5 correntes. Por que eu friso isso? Porque o que o Foucault ele vai perceber que uma tentativa da Igreja Católica exatamente de manter a sua hegemonia é incorporar esses movimentos de resistência, esses movimentos de contraconduta. Afinal, a contraconduta, ela preenche uma lacuna da Igreja Católica, mas não é totalmente incompatível. E por que não é totalmente compatível? A gente volta na definição de contraconduta. Como o movimento de contraconduta não questiona a ideia de governo em si, mas tão somente a forma como a técnica de governo é exercida, eu posso me adaptar para incorporar aquilo que questionava a estrutura de poder. E esse vai ser um movimento da Igreja Católica para tentar manter a sua hegemonia. E no mesmo sentido, né? Aqueles que não forem incorporados e que tiverem um êxito vão criar novas estruturas de governo, novas técnicas de governo, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Então, essa é uma primeira conclusão. A segunda conclusão é que está vinculada à primeira, é que as contracondutas não são totalmente externas às técnicas de governo pastorais, não é? Então, faz com que, e aí a ideia final, né, do último tópico que eu acabei adiantando, é o fato de que essas técnicas de governo, quando não incorporadas, elas acabam criando novas estruturas de poder, novas estruturas de dominação. Terceira conclusão, esses modelos de contraconduta vão acabar servindo de modelo para resistência em outros momentos posteriores da história. Então, quando a gente trabalhar, né, a contraconduta face ao absolutismo, a contraconduta face ao liberalismo, a gente vai ver que esses movimentos ressurgem. Então, a ascese, por exemplo. A ascese está nesse momento histórico aqui da Idade Média, mas hoje a gente pensa a ascese. Então, quando a gente fala em ética, basicamente ética contemporânea, questionamento, por exemplo, da lógica liberal, da vida para o consumo, etc., a gente também está pensando a ascese, né? Então percebam que a ascese, por mais que os fundamentos sejam atualizados, a dinâmica, a lógica, ela permanece. A formação de comunidades, de criar outras estruturas sociais, quando a gente pensa, por exemplo, pensamento anarquista, ele bebe muito na fonte da formação de comunidades, o pensamento de esquerda. Então percebam como, né, o retorno à escritura, ao texto. Então quando a gente pensa no direito, né, os movimentos de tentar, por exemplo, combater a corrupção, combater a politização do direito, um movimento muitas vezes é o retorno à lei, ao escrito, ao que está escrito na Constituição. Então, isso também acaba sendo... Existe um fio de conexão com o retorno à escritura que a gente está vendo aqui na Idade Média, né? Enfim, esses modelos eles são paradigmáticos, porque eles vão servir de referência para aqueles segmentos que querem promover a resistência, promovam a existência em momentos históricos sociais posteriores, não é? E por fim, as contracondutas vão dar origem a novas formas de pensar
técnicas de governo, novas mentalidades de governo, novas maneiras de estruturar salvação, lei e verdade. Essas 4 conclusões, elas podem ser, vejam que elas são muito próximas, né? É sempre pensar naquela definição de contraconduta e pensar que, ora, essa conduta que se opõe, ela acaba retroalimentando as estruturas que ela busca combater. Por quê? Porque ela não é totalmente exterior, né? Ela só questiona a forma como manifesta, mas não a técnica de governo em si. E isso eu friso porque isso vai gerar desdobramentos importantíssimos para a gente nas próximas videoaulas. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Assim, nós fechamos a aula do dia 1º de março de 78 e na próxima videoaula nós daremos continuidade ao estudo do livro Segurança, Território e População. Espero que a apresentação tenha ficado a mais didática possível. Caso tenha ficado alguma dúvida, me procure nas atividades de fórum para que possamos tentar solucioná-las da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.